ao José Roberto Bergamo com a palestra Produção de Café Regenerativo com EM1 no sul do Brasil. José Roberto Bergamo é um profissional natural de Marília, São Paulo. Ele possui formação como técnico agrícola biodinâmico pela 21ª turma de 1997 em Botucatu, São Paulo. Além disso, possui especialização em agricultura biodinâmica pelo Instituto Elo, Uniub, Minas Gerais, em 2003. Em 2010, ele concluiu sua formação como gestor ambiental pela Unopar, no Paraná. Atualmente, ele atua como revendedor do EM1 na região norte do Paraná. Então, damos as boas-vindas ao José Roberto Bergamo. Bom dia. É com grande satisfação que a gente se deslocou até essa região para tentar passar um pouquinho do nosso conhecimento dentro desse mundo biológico que o Cid acabou de apresentar. Agradeço demais ao pessoal da Biosanto. O roteiro que nós tivemos ontem foi fantástico. Gostei muito mesmo, é uma coisa que chamou muita atenção, porque nós fomos lá ver na lavoura mesmo, junto com o produtor. Quer dizer, é diferente quando a gente escuta o produtor falando aquilo que ele está vivendo. Porque tudo que a gente procura mostrar e fazer é em função disso, de divulgar uma melhor vida para os nossos produtores, para o agro, para o nosso planeta, porque é nossa função cuidar disso para as próximas gerações. Bom, eu sou o José Roberto, sou formado em biodinâmica, tenho pós-graduação em biodinâmica. A gente passou a entender o nosso planeta de uma forma um pouco diferente. Por isso que nós estamos hoje pensando nesse EM. Bom, eu vou... Aqui está minha... O que nós tentamos fazer, que o Cid descreveu tão bem, né? De uma maneira bastante assim, literária, né? Justamente pensando na importância da construção do perfil de solo. Essa construção do perfil de solo é ligada a todas as regiões onde a gente atua. Cada um tem a sua particularidade. Essa particularidade que nós temos que explorar, determinar qual a particularidade, qual o problema que existe na região, tipo de compactação, o porquê. Quer dizer, então, esses entraves que a gente tem na produção, é nossa função descobrir e poder ajudar os produtores. Esse aqui é Isso aqui é um trabalho que foi feito com o pessoal da Embrapa Solo. Estou com o Dr. Júlio César Saltão. Júlio, explica para os nossos amigos aí o que acontece aqui nesse estande. Então, nós estamos mostrando aqui, são duas condições, dois simuladores de chuva, em uma condição de solo descoberto, e o plantio feito em nível, e o plantio feito morro abaixo, com e sem palha. Então, o que temos aqui choveu 20 milímetros. Desses 20 milímetros que choveu, nos talhões que estavam sem palha, vejo que nós temos 17 litros e outro 14, 15 litros. Quer dizer, da chuva de 20 milímetros, perdeu-se 17 ou perdeu-se 15, 14 litros. Na verdade, a chuva que caiu de 20 foi de 5, 6 milímetros. Né? Então, vejam que nós estamos passando um período aí de veranicos, né? Quando chove pouco. Quando choveu 20, mas na verdade não aproveitou os 20. Aproveitou 5. Perdeu
Já que não deram um vale, boia para nós. Então, veja, Perdeu aqui, ó, no a caso perda, aqui, né, foi aí de 15 17 e lá foi 15. litros, né? Enquanto que nos sistemas com palha, quase que toda a chuva foi aproveitada. Mesmo com palha ainda se perdeu na parte de plantio morro abaixo, perdemos lá uns 2 litros, né? Então não foi 20, foi 18 milímetros de chuva ali, né? Então são coisas simples, né, Mário, que o produtor pode fazer para ajudar ele a superar esses veranicos, que de um jeito ou do outro sempre nós temos, né? Faz parte do nosso clima esses veranicos, né? Então acho que o produtor tem ferramentas para se precaver, para se, né, tentar superar esses problemas. E aqui, nessa simulação, está quantificado, que uma coisa é ouvir dizer, outra coisa é medir, e aqui está sendo medido. Parabéns pelo trabalho, Júlio. Um abração para todos aí. Então, peraí. Eu vou passar esse vídeo, só é um complemento disso que a gente está falando. EM, uma solução probiótica para salvar o planeta. O mundo onde vivemos está cheio de uma variedade diversa de pequenos micro-organismos. Micro-organismos são seres vivos que existem na base da pirâmide ecológica. Quando o número e a variedade dos micro-organismos aumentam, todo o ecossistema é enriquecido. O EM é criado combinando micro-organismos específicos que trabalham juntos sinergicamente, como as bactérias acidoláticas, as leveduras e as bactérias fotossintéticas. Quando você aplica o EM na terra, o EM fermentará a matéria orgânica do solo e outros micro-organismos no solo se alimentarão da matéria fermentada. Além disso, metabolitos produzidos pelo EM ajudarão a ativar outros micro-organismos benéficos. Quando cresce o número de micro-organismos benéficos, outros seres vivos, como as minhocas, aumentará junto com eles. O mesmo acontece em sistemas aquáticos. Como o EM decompõe lodo, a qualidade da água melhora e o ecossistema volta ao normal. O EM também é eficaz na remoção de manchas e odores. Os ácidos orgânicos no EM neutralizam compostos como a amônia. Além disso, ambas as bactérias e as enzimas que elas produzem irão decompor os químicos que causam odores e manchas, mantendo o ambiente livre de maus odores e evitando o acúmulo de poeira e sujeiras. Se o solo é bom, você pode produzir vegetais saudáveis e deliciosos. Se a água está limpa, você pode produzir camarão e peixes saudáveis. Se os odores são reduzidos, o ambiente do curral melhorará e o gado pode crescer saudável, produzindo carne e ovos deliciosos. Usando o EM no seu dia a dia para aproveitar o poder dos micro-organismos, levará a um melhor ambiente global. Vocês perceberam que eu falei a mesma coisa que o Cid falou? Só que no desenho é mais fácil, né? Você fica vendo os bichinhos ali, fica mais fácil de entender o que ele levou para nós. Quer dizer, realmente, nós estamos todos falando a mesma língua, talvez de formas diferentes, de exposição, mas é a mesma coisa. Aqui eu estou citando que o M1 é um produto da Enro, que foi desenvolvido, né,
e através de combinação de micro-organismos benéficos pelo professor Teru Riga, isso em 1982. 1982, quer dizer, você vê que faz já um punhado de tempo que isso aí está no mercado. Eu conheci o EM4 em 94, 95. Depois, quando eu conheci o EM1, a gente passou a trabalhar com o EM1. Quer dizer, então, já tem muitos anos que a gente trabalha dentro desse mundo biológico, né? O EM1 ativa micro-organismos locais nativos que vivem no solo e na água e maximizam o seu poder natural. Eu costumo falar que o EM é o regente da orquestra. Onde a gente coloca o EM, ele bioativa todos os outros que fazem parte daquele solo, que nem o Cid explicou lá, que temos tantos milhões de participantes em um pequeno pedaço de terra. Então, o EM é quem rege essa orquestra. Além dos micro-organismos, o EM também contém metabólitos, que são produzidos por vários micro-organismos, que ativam os micro-organismos que já existem no solo, é o que eu acabei de falar, e ajudam a diversificar a microbiota. Quer dizer, sempre que a gente está colocando o EM, a gente está ativando os outros também que fazem parte dele. Então, os micro-organismos formam uma base da pirâmide ecológica. Quando os micro-organismos de solo são diversos, o ecossistema no solo será enriquecido de várias maneiras, como um aumento no número de minhoca. Esse aumento no número de minhoca é visível. Isso aí a gente consegue identificar com muito pouco tempo de uso. A gente começa a ver que realmente esse mundo flora, ele aparece para a gente. Aí eu falo que o EM mostra a cara. O EM1 aumenta a diversidade, solo saudável e água limpa são mantidos pela diversidade e equilíbrio de comunidade de micro-organismos dentro deles. Bom, vamos seguir. A produção econômica e local, isso aqui é um fato bem importante que eu gosto de citar para todos os produtores. Hoje, nosso mercado comercial, nosso mercado comercial, ele é canibal. Eles entram com muito voraz em cima de tudo o que existe no agro e nas lavouras. Os ácidos úmicos e fúlvicos, compostos fenólicos, nós fazemos através do próprio EM. Se a gente tiver palhada, você vai produzir isso lá na sua área. Você não precisa comprar. Nós vamos produzir ele lá, através do EM. Quer dizer, então, muitas palhadas que vocês veem, depois que vocês fazem a aplicação do EM, com pouco tempo vocês vão olhar que essa palhada, a hora que você levanta ela, já tá escuro lá embaixo. Ali já está tendo a formação de ácidos úmicos e fúlvicos. E ácidos nucleicos também. Bom, então ele faz as proteínas, aminoácidos, enzimas, além de macro e microelementos. Ele promove crescimento de radicelas, foi mostrado para nós ontem lá, como o Cid comentou, quer dizer, em pouco tempo, nós vimos o tanto de raízes vivas que estavam no sistema, fora, longe da planta, mas estava quase lá no meio da rua. Mas estava lá. E elas estão se alimentando. Ele consegue reduzir o efeito da salinização. Salinização é um problema sério em estufas, principalmente, porque a concentração do sal
nas estufas é muito alto. Se fizerem análise, vocês vão conseguir enxergar isso que eu estou falando. E quando a gente coloca o EM no sistema, normalmente eu tiro o cloreto de potássio e passo para um sulfato de potássio. Então a gente muda essa molécula para não deixar que salinize o seu ambiente de produção. Os efeitos nutricionais, elicitores e a trofobiótico que eles promovem e bioestimulantes criam uma harmonização na planta ambiente. Trofobiose também foi comentado. A trofobiose é fazer com que a planta tenha resistência própria. Ela vai ter a própria resistência de combater pragas e doenças. Quer dizer, então vai ser mais difícil da praga e da doença entrar no sistema. O que compõe a nossa tecnologia EM? São bactérias ácido-láticas, lactobacilos. Normalmente eu falo, para ser mais fácil, é o Yakult que nós tomamos todo dia. As leveduras e o fermento, que é a Saccharomyces, esse aqui é aquele fermento que a minha avó guardava na porta da geladeira e fazia o pão para a gente se deliciar, que você se matava de comer. Quer dizer, então realmente são elementos muito simples da gente entender. Eles não são nocivos, não tem nada de patogenia, não são geneticamente modificados como a maioria e nem quimicamente sintetizados. Aqui é como funciona. Ontem nós estávamos comentando alguma coisa sobre isso. Justamente a forma dela fazer, nós chamamos de decomposição, quando o processo que está no sistema entra em oxidação. Oxidação é quando você vê um mau cheiro. Normalmente são gases que são emitidos através dessa oxidação. Então, você vê um sistema que está fétido, ele está num processo oxidativo. Então, nós não queremos isso, nós queremos que ele vá para decomposição fermentada. Na decomposição fermentada, através do EM, nós vamos produzir aminoácidos, vitaminas, enzimas, antioxidantes. O odor do esterco, da cama de frango, seja lá o que for, muda o odor. Ele chega a ser um odor bastante aceitável e tira totalmente aquele mau cheiro, elimina. Até o de suíno, que o de suíno é dureza, não é brinquedo não. Como funciona? Ele é um complexante natural, melhora a física do solo, que é o que a gente estava falando também de criar porosidade, né? Fazer com que nosso solo tenha maior poder de porosidade. Melhorar a química do solo, equilíbrio do meio, mantendo os micro-organismos no meio. Isso também é uma fase bastante importante. Aqui a gente está demonstrando o que acontece no solo que a gente começa a trabalhar e ele está doente. Quando você começa o seu trabalho, você pega um solo doente pela frente, com muito tipo de problema, e então isso quer dizer que os patógenos estão sobrepondo o seu ambiente. Nós vamos levar o EM para esse ambiente, e quando a gente leva o EM, essas doses que vocês recebem, os protocolos que são passados, é para que a gente consiga fazer com que o micro-organismo benéfico sobreponha a patogenia. Nós precisamos derrubar essa patogenia. Aí
derrubando essa patogenia, nós não estamos também querendo matar nada. Nesse momento a gente fala que está derrubando, mas o que nós queremos é isso aqui, é o equilíbrio. Quer dizer, a questão da nossa tecnologia é trazer o equilíbrio para o meio ambiente. Esse equilíbrio vai ter uma convivência natural em toda a sua lavoura. Por que que a floresta não precisa ser tratada com adubo? Não tem necessidade. Quer dizer, então, nós precisamos trazer as lavouras ao ponto de equilíbrio. Esse é o intento da gente. Aqui só mostrar uma ativação, como que a gente promove, que é sempre 1,18, né, que vai promover 20 litros ativados. Essa é a forma que ele vai aparecer para nós, com 4 dias, 5 dias aí de ativação, dependendo do nosso clima. É a forma que ele vai estar mostrando lá a cara, que nem a gente fala. Esse aqui é quando a gente está trabalhando em caixas maiores, caixa de 1000 litros, né? Mas também fica do mesmo jeito. Aqui é um preparo de um produto que nós chamamos de bocashi, para o plantio de café que a gente faz via suco de plantio. O bocashi é uma palavra, porque a gente ouve falar muita coisa de bocashi. Ah, é bocashi líquido, é bocashi... Se vocês forem no Google, deve ter umas 300, sei lá quantas fórmulas para bocashi. Esse bocashi, eu fiz o balanceamento nutricional dele para o plantio de café. Quando é para tomate, eu faço balanceamento para o tomate, para combate de Houstonian, nematóide, enfim. Todos eles com o EM fazendo parte desse trabalho, no tipo de compostagem. E os resultados são um melhor que o outro. Aqui é um plantio de café em Arapongas, é recente esse, é um produtor que quis dar início novamente, ele já era produtor e está voltando a plantar café. Então aqui é a forma como eu não recomendo que plante, mas esse produtor... ele é muito teimoso, então ele faz do jeito dele. Não, tá bom, quer fazer, faz, mas usa o EM, não tem problema. Por que que eu não recomendo que faça? Aqui, ó, depois que faz as aplicações, começou a aparecer cogumelo, o próprio produtor tirou foto para mandar para a gente. É isso aqui, ó. Isso aqui é o que eu preconizo em plantio de café, em plantio de abacate, em plantio de laranja, enfim, todas as frutíferas. Eu preconizo muito esse tipo de plantio com braquiária no meio. Quer dizer, a braquiária é um grande aliado que nós temos para quebrar, fazer a nossa subsolagem e criar também essa interação lá embaixo, que é a rede onde as bactérias e as raízes vão se encontrar. Quer dizer, aqui o caso é para ela segurar a água. Ó, vocês estão vendo aqui no começo, está quase correndo a água, para não fazer aquilo que o professor lá da Embrapa mostrou para nós, para não deixar que esse solo vai fora, vai embora, leva nossos nutrientes. Então, a braquiária, ela tem uma importância bastante grande nisso. Aqui ainda está faltando a crotalária, que eu coloco a crotalária de um lado dessas plantas de café, pensando em quebra-vento. Ah, mas crotalária para quebra-vento? A crotalária não é só para quebra-vento. Crotalária,
a ocroleuca que eu utilizo, ela também tem uma ação em cima de nematóide. Quer dizer, então você está unindo o útil ao agradável. Você está pondo uma planta de serviço, protegendo a sua plantação e ajudando o nosso EM. Quer dizer, então, é um resultado que eu tenho acompanhado há muitos anos já, e o resultado é diferenciado. Então, tem que trabalhar. É a melhor forma de trabalhar. Infelizmente, a gente não consegue convencer todos os produtores, né? Mas a hora que aperta, aí eles vêm, porque a gente vai e mostra, né, os resultados. Aí, como fica bonito. Esse fica bonito. É para isso aqui, ó. Nós queremos que essa rede de interações do subsolo faça parte do nosso plantio. Elas vão interagir totalmente lá embaixo. Porque o café, com pouco tempo, ele começa a caminhar para o meio da rua, o sistema radicular dele. E esse sistema radicular, eles se entrelaçam, mesmo em café Mundo Novo de 4 metros de rua. Café Mundo Novo de 4 metros de rua, após 1 ano, você vai lá e corta o meio, está cheio de raiz. Está cheio, dos dois lados. Quer dizer, então, que elas andam mesmo, não tem conversa. Aqui eu tentei mostrar para aquele produtor lá, através de um trabalho que o pessoal da Domene, que é um parceiro nosso lá, eu pedi para ele coletar o sistema radicular e colocar nessas placas Petri. Isso aqui foi com 1 semana. Onde nós usamos o EM, ficou branco, e o outro cheio de cor. Quer dizer, deu para mostrar para o produtor, porque você mostrar o problema de bactéria de solo é muito difícil. A gente consegue identificar fusariose, risoctônia, roseliniose, enfim, os principais, mas a gente não sabe o tanto de problema que nós temos lá. Porque são muitos, não é pouco. Só que onde eu coloco o EM, ela fica branquinho, fica claro. É diferente. Esse aqui é um café numa área de um produtor ali de Arapongas. Ele arrancou, aqui era café Mundo Novo, antigamente, e nós fizemos esse plantio do IPR-100, que é um material que é resistente, já tem uma resistência a nematóide, própria da genética dele, e fizemos ele bem, olhando leste-oeste, o sol, eu fiz a relação da lua no dia de plantio, enfim, nós usamos todas as técnicas que era necessário. Esse café está bombando para esse ano. É 3 anos também, 3º ano. Ele está fantástico. Quer dizer, então, o produtor está muito satisfeito, porque eu já assisto ele há uns 8 a 10 anos, e ele vê que tudo aquilo que a gente levou, ele usa microgel também. Ele tem lá o tanque de microgel dele. Eu falei, não tem problema, meu filho, usa seu microgel do jeito que você quer, mas põe o EM. Porque o microgel tem uma diversidade grande de micro-organismos. Só que o EM é o regente da ópera, aquilo que eu falo. É ele que vai organizar essa turma lá embaixo. Quer dizer, ele não deixou o microgel, mas o EM está lá junto. Não tem problema. Só que o EM, eu entro em várias situações que o microgel não entra. Eu entro ele com herbicida, com inseticida, eu entro com tudo. E o microgel não.
Não tem como entrar. Esse é o café. Aqui é uma análise que nós fizemos. Foi muito rápido esse trabalho, foi 22/8 para 17/12. Quer dizer, foram 4 meses. Esse Tomohiro Sera, que é o proprietário dessa área, ele é considerado o maior geneticista do Paraná. Ele é lá do Iapar, antigo Iapar. Ele que criou o IPR-100, IPR-59, todos os IPRs, ele que criou. Ele é o criador da genética. Os cruzamentos, é tudo ele que fazia. Então, é um cara que tem assim, uma capacidade também de conhecimento bastante alta. E quando eu mostrei isso aqui para ele, ele falou, mas com 4 meses só, Zé Roberto? Porque, na verdade, o trabalho era outro, era mostrar as folhas que estava excessiva, que nem nós vimos lá, as camas lá de folha, né? Nós fomos trabalhar as folhas, para mineralizar aquelas folhas. E foi bem também funcionou bem. Mas o que ele viu aqui, com pouco tempo, em pouco tempo ele viu aqui mudança de CTC, pH, saturação, ele viu toda uma mudança pequena, mas ele viu essa mudança. E o melhor meio que nós temos para mostrar os resultados é a análise. Eu bato muito em cima de análise. Agora nós temos uma ajuda maior, né? Hoje a Laborsolo faz também metagenômica, a metagenômica. Então eles decifram o DNA, eles fazem tudo. Então aí fica melhor para a gente estar apresentando, apesar de serem análises caras, né? Mas tá aí, é uma ferramenta também. Aqui é um trabalho que eu tenho em Apucarana, abacate com café. O resultado também foi muito bom, ao ponto de hoje eu só tenho abacate, porque em Apucarana nós tivemos 3 geadas que deram um prejuízo bastante grande no café. Então, você fazendo a parte financeira de café e abacate, o abacate sobrepôs o café. Não hoje, né? Se nós tivéssemos esperado até hoje, aí não tinha tirado, né? Porque café hoje é 2.500 conto uma saca. Como é que você tira café? Não tem mais jeito, agora você teria que segurar. Mas na época o café estava baixo e o abacate é que estava sustentando tudo. Eu falei, então para que não vai ficar carregando isso aqui? Arrancamos e colocamos nessa área tudo abacate hoje. São 10 alqueires, são 25 hectares, 24 e poucos hectares de abacate em Apucarana. O controle biológico, ele consiste em prevenir, reduzir ou erradicar a infestação de pragas. Quer dizer, essas doenças que a gente fala, justamente o EM é para isso. O uso de agentes biológicos de controle tem como resultado a redução da população de praga ou incidência da doença, mantendo o nível que não cause danos econômicos. Estou falando do quê? Estou falando de equilíbrio. É lógico que às vezes a gente tem que abrir mão de algumas ferramentas dentro do biológico, mas você vai usar o que é necessário, nunca deixando o EM fora desse trabalho. 5 fatores que reduzem a produtividade. É o uso de fertilizante salino, como foi comentado, a falta ou excesso de água no solo, que eu vi que aqui
a maioria é tudo irrigado, né? Quer dizer, isso é bom demais para as culturas, para o produtor, para a região, porque quem tem água tem vida também. A água sustenta, é uma base, ela sustenta muita coisa e garante muita coisa. O pH muito ácido ou muito alcalino, a ausência de planejamento agrícola, esse aqui também é fatal. O planejamento agrícola. Não ir só na conversa dos vendedores de cooperativas e que chegam, todo mundo tem um milagre. E esse milagre custa X. Quer dizer, se fosse tão fácil, o milagre não seria vendido, seria doado. Baixa diversidade de micro-organismos no solo, que é o que está faltando, está em desequilíbrio, né? O que fazer, como fazer, quando fazer? Você devolvendo a vida para o nosso solo, através do manejo, rotação de cultura. Esse manejo e rotação de cultura é de uma importância bastante alta também no sistema. Porque o manejo, ele pode ser um facilitador para nós. Onde eu coloco braquiária, eu tenho aí uma bioatividade bastante maior. Quer dizer, então, são coisas que a gente tem que pensar. Remineralizadores e condicionadores minerais. Remineralizadores, hoje nós trabalhamos com pó de rocha. Na minha região eu trabalho com pó de basalto. Aqui na região eu não sei, porque na realidade isso aí está ligado a vocês terem uma mina, uma mineração perto, né? Porque senão também não dá para ficar carregando pedra para cá e para lá. Então a gente tem que analisar as coisas mais perto da gente. Então, no nosso caso, os remineralizadores são basalto. Adubação verde. A adubação verde também é de uma importância fantástica. Quanto mais você coloca de interação de sementes no mesmo processo, maior é o resultado e mais rápido é você recuperar uma lavoura. Eu já fiz recuperação de lavoura totalmente depauperada, mas totalmente, a ponto que o produtor ia tirar a lavoura de 50 hectares, e já estava sacramentado que ele ia arrancar. Aí quando ele conversou comigo, eu falei, olha, não precisa arrancar, porque aqui você ainda tem vida. Sem ele gastar um quilo de ureia, nós gastamos com adubação verde. Eu fiz uma adubação verde pesada. Mas sem 1 quilo de ureia, nada. E pó de rocha. Nós recuperamos a lavoura em 6 meses. O produtor também não acreditava. Quer dizer, são coisas que a gente tem que olhar muito bem, analisar, porque não é muito fácil a gente falar, arranca, vamos plantar outro. O dinheiro não é seu, quer dizer, além do tempo, né? Porque o plantio de café não é do dia para a noite. Tem que ter um planejamento aí meio grande. Então, com biológico, criando sustentabilidade da rede de micorrizas, que compõem o ambiente e produção agrícola. Acho que...
Isso aqui é uma citação da professora Ana Primavesi, que o futuro do Brasil está ligado à sua terra. O manejo adequado de seus solos é a chave mágica para a prosperidade e bem-estar. Esta Ana Primavesi, não sei se quem conhece, eu tive o prazer de ser aluno dela. Isso para mim foi muito bom. Na época foi uma coisa que abriu demais a minha mente e me levou para outro mundo. Eu agradeço a todo mundo a paciência, né? de estar escutando a gente aqui sem dormir, né? Porque dormir também não é fácil, né? Obrigado.